Autopromoção na mídia social hoje é vaidade ou sobrevivência? Sobre isso que eu vou falar hoje aqui no vídeo e já deixando aqui um novo visual, trazendo aqui também um novo nome, né, que eu coloquei no canal, Thiago Talks, reflexões e assuntos diversos. Então já está claro que eu quero falar aqui sobre vários assuntos e também com esse aqui a minha câmera aqui, né, eu conseguindo olhar aqui para cá, sem depender somente da outra câmera, que a qualidade não é tão boa, mas eu conseguindo trocar com certeza, acho que vai até ser uma boa oportunidade. Então, já sem muita delonga, vamos para o assunto. Fica à vontade para você deixar o seu like, fica à vontade para você interagir de alguma forma aqui com esse vídeo, comentando, enfim, como falei, já deixando o seu like, se inscrevendo no canal, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. Então, vamos lá, já falar sobre o primeiro conteúdo hoje. Primeiro conteúdo não, o primeiro tópico do assunto de hoje. Autopromoção na mídia social. Você acha que é vaidade ou sobrevivência? Claro que cada um vai ter o seu ponto de vista, aqui, claro, que é a forma que eu penso, e mesmo assim a gente pede só respeito se você pensar diferente. Então, vamos indo lá. Como usar a mídia social hoje? Simples. Do jeito que você quiser, certo? Mas pensando de forma estratégica, a rede social não é tanto mais para se socializar somente. Ela virou hoje o maior ponto de contato de qualquer oportunidade. Então, vamos imaginar que você talvez pense assim: ah, então eu nem ia falar sobre isso, mas só para dar esse contexto. Ah, então é melhor ter dois perfis, pessoal, profissional, qual que é melhor? Olha, em resumo, é importante você ter um perfil equilibrado. Então, se você não quer se, vamos dizer assim, eh, revelar tanto a sua vida para qualquer pessoa, prive o seu perfil, deixe ele privado, e que apenas os seus amigos ali, as pessoas que de fato você quer compartilhar as coisas, né? Porque você não vai ficar mandando toda hora em grupo de WhatsApp, né? Vai ficar enchendo ali as coisas. Você quer que as pessoas vejam ali e talvez está tudo certo você fazer desse jeito. Então você vai lá, deixa privado e só as pessoas que você segue, que te seguem, né? As pessoas que realmente você conhece, vão ver ali e beleza. Agora, se você já pensa assim, não, meu, eu quero deixar o meu perfil equilibrado, onde eu posso falar do meu aspecto profissional e também conseguir encontrar pessoas, porque tudo isso hoje está mais orgânico, e eu já vou falar sobre isso nos próximos tópicos aqui. Então, deixe o seu perfil aberto e só tome cuidado com as publicações que você fizer, né? Sem precisar também marcar tanta coisa, praticamente, para não você ficar se expondo, né? E também, novamente, como está ali, do jeito que você quiser, você pode usar do jeito que você quiser. Você tem a escolha que você quiser. Mas esse é um bom ponto para você refletir hoje. Então, seguindo aqui no próximo ponto. Mas a regra do jogo, pensando que a rede social hoje não é mais para se somente socializar, você precisa aparecer de alguma forma. Mas também não é virar influenciador, a não ser que você queira, né? A não ser que seja o seu objetivo. Também você pode querer fazer dancinha, por exemplo, ou até inventar um personagem, a não ser que isso seja intencional da sua parte. Mas do contrário, falando aqui de autopromoção no aspecto profissional, é totalmente de você fazer um exibicionismo, você só mostrar por mostrar. É mostrar o valor que você gera e o impacto que isso causa na vida das pessoas. Esse é o ponto. Quer dizer, todo mundo tem uma habilidade, um talento e, de alguma forma, você presta, às vezes, serviço com isso, ou você tem o seu trabalho, ou, enfim, você ajuda. Então, a melhor forma de você usar o seu perfil com esse objetivo é dessa forma, de você mostrar o valor que você gera. Por isso que é você ser estratégico, você ser intencional. Não simplesmente como se fosse você sair postando coisas aleatórias que talvez o teu cliente não faria sentido ele ver aquilo. Então, é um pouco estranho, mas novamente, como está ali no primeiro tópico, você usa do jeito que você quiser. Mas pensando em fazer uma conexão, é importante você ter um cuidado, né, no que você está usando, na forma que você está publicando ali, certo? E também não tem nem como comparar com perfis de pessoas que são extremamente famosas, né? Principalmente você vê essas pessoas, elas usam a mídia social de forma estratégica, de forma bem pensada, intencional, principalmente até para fazer
oportunidades, novos relacionamentos, enfim, e eh, tem esse ponto então para você poder refletir, tá certo? Mas qual que era também o pensamento de antes? Ver isso como desnecessário, quer dizer, realmente no começo a gente achava eh, que era muito legal aparecer e publicar um monte de coisa, mas a gente também fazia muito sem noção, né? Mas depois de um tempo, quando o social, né, a mídia digital ali se tornou estratégica de um certo ponto, onde você não precisa depender apenas de rádio, televisão, revista, né, ou você depender, enfim, de qualquer outra coisa que seja similar a isso, a mídia social se tornou o seu maior ponto de autopromoção. E literalmente, assim, de graça, né, vamos dizer assim. Então, qual que era o pensamento de antes? Ver isso como desnecessário, fazer isso, né, usar de forma estratégica como desnecessário, talvez medo de forçar a barra, parecer que está forçando a barra, ou parecer prepotente. Mas tem muita gente competente mesmo e que não aparece. E quem não é visto não é lembrado. Eu não sei se tem algum outro conceito ainda dessa ideia, eu acho que não. Mas realmente, se você não aparece, você não é lembrado. Você pode acabar passando ali no esquecimento. E aí vamos imaginar um exemplo simples, que eu acho que eu não coloquei isso em outro ponto aqui. Mas vamos imaginar que você quer ir num chaveiro. Um exemplo mais simples. Você quer ir num chaveiro. Talvez você já conhece algum perto da sua casa e você vai lá. Aí ele está fechado. O que que você vai fazer? Você vai procurar em outro. Mas você já estava acostumado naquele, mas ele está fechado. Então você vai procurar em outro. Ou de repente aquele chaveiro ali fechou, foi para outro lugar, mas não divulgou, não anunciou, não falou nada para ninguém, simplesmente mudou e ponto. Como é que você vai saber para onde que ele foi? Ou se você tenta contato, você não consegue, simplesmente você vai pensar assim, bom, vou procurar outro lugar, eu gostava tanto daquele chaveiro ali, daquela prestação de serviço deles, mas não tenho mais contato com eles, não sei o que aconteceu, eu vou procurar outro. E assim vai. Sei que talvez o exemplo pode ter parecido um pouquinho fora, mas se você refletir, a lógica é essa. Se você, de alguma forma, não aparecer, a chance de você não ser lembrado é grande. Então, até, né, pensando que quando a gente fala de que não é visto, também é aquilo, né? É até de forma constante. Você está aparecendo ali, pelo menos, e de forma constante também não é ser aquela coisa ser chata, mas é de você estar sempre ali, né, aparecendo. E por isso que até aqui, por exemplo, no meu canal, eh, eu vou agora procurar trazer mais conteúdos aqui para poder, enfim, não somente aparecer, mas para poder melhorar a minha oratória, melhorar a minha forma de raciocínio, de pensar, do conteúdo. E aparentemente pode parecer chato na hora que você pensa assim, ah, mas eu tenho que aparecer. Mas, poxa, se você não é visto, você não vai ser lembrado. Então, pense nisso. Vamos seguir aqui. Eu ia falar um pouco mais, mas eu falei, não, acho que eu já estou falando muito, então eu quero seguir aqui para o próximo tópico. Marketing pessoal inteligente. É você também poder mostrar o processo. De que forma? Por exemplo, você mostrar um projeto pronto, explicar uma solução para a pessoa, contar o que você aprendeu, mostrar os bastidores. E tudo isso é marketing pessoal inteligente, não é vaidade. Por exemplo, eu falei no meu último vídeo, até nos outros vídeos eu também tinha falado, por exemplo, eu estou aqui, ó. Se eu chegar e apagar a luz, olha como é que fica diferente. Então, se eu mostro para você que eu tenho uma lâmpada aqui, que ela faz diferença, que eu tenho uma qualidade melhor usando o meu celular, isso para você não significa nada. Deixa eu acender a luz aqui. Isso para você talvez não significa nada, mas de alguma forma é como eu posso encontrar para gerar um conteúdo. E isso eu vou mostrar os meus erros, com isso eu vou mostrar que eu sou tão falho quanto você, que você também tem as mesmas dificuldades que eu, ou ao contrário, né, que eu tenho as mesmas dificuldades que você, mas eu vou encontrando formas, eu vou encontrando jeitos de solucionar. Se eu fosse mostrar as vezes que eu tentei gravar esse vídeo, você olhar e talvez ver assim umas 20 gravações, eu acho. Por quê? Porque no decorrer, enquanto eu estava gravando, eu vi que eu precisava mudar alguma coisa, eu percebi que eu estava falando demais, ou vi que eu não tinha começado do jeito certo.
Então, isso você não vê, mas eu também posso mostrar, ou você pode mostrar, e isso é importante, faz parte de um conteúdo e é importante você usar isso como marketing pessoal inteligente. Então, para não ficar muito longo, vamos lá seguir aqui no outro tópico. Autopromoção é estratégia. Hoje, isso é metade do trabalho. A outra metade continua sendo entregar bem feito. E isso é estratégico. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho para entregar, como que eu vou fazer ele de qualquer jeito para a pessoa? Imagina, você pede para o chaveiro fazer a cópia da chave, e aí quando você chega na sua casa, a chave não funciona. Claro, pode ser alguns pontos que você não sabe, mas o principal que você vai pensar é o quê? Poxa, o chaveiro fez alguma coisa errada aqui. Imagina que o chaveiro faz isso 2, 3 vezes, com várias pessoas, o que que vai acontecer? Não vai ser legal. Então eu não acho que você vai fazer um trabalho de qualquer jeito. Eu acho que você vai querer entregar um bom trabalho. Então isso já é metade do trabalho. Qual que é a outra metade do trabalho? Você fazer a autopromoção, você aparecer, você está aqui no digital de alguma forma, você fazer com que as pessoas te vejam, você fazer com que as pessoas tenham conhecimento do seu trabalho. E isso requer que você apareça. Você gostando ou não, isso requer que você apareça. Porque, do contrário, você teria que, vamos imaginar assim, pagar para alguém gravar você e você chegar e depois ver aquele vídeo editado e tudo mais, certo? Perfeito. Mas vamos imaginar que você pode fazer sozinho, gravando aqui do seu celular e publicando. O começo vai ser ruim. Esse é o ponto. O começo vai ser ruim. Os primeiros vídeos, as primeiras vezes que você gravar, vai ser ruim. Mas depois você vai pegando o jeito, você vai pegando o ritmo, você vai encontrando pessoas, as pessoas vão dando dicas, as pessoas vão comentando e daqui a pouco você criou uma comunidade. Mas para não parecer aqui que eu perdi a linha de raciocínio, essa autopromoção estratégica é porque pensa das coisas que você vê no digital e que você lembra. Por quê? Porque as marcas aparecem, as pessoas aparecem para você. E quer dizer, se elas aparecem, porque elas sabem que é estratégico. De alguma forma, se todo dia você está vendo algum conteúdo dela, se você precisar comprar, opa, peraí, eu lembrei disso, olha, eu vou comprar em tal lugar com tal pessoa. Esse é o ponto. Esse é o ponto, certo? Então, seguindo aqui. Como fazer isso sem parecer artificial? É você ser autêntico. É simples, é você ser você mesmo, com seus erros, com as suas falhas. As pessoas querem ver quem é você e não só o que você faz. Então, como eu falei agora há pouco, mostrar os bastidores, os erros, os aprendizados, como eu comentei aqui agora, da luz apagada. Se eu, por exemplo, se eu acender a luz, provavelmente o cenário aqui ficaria um pouco mais iluminado. O nariz está coçando bastante aqui. O cenário ficaria um pouco mais iluminado. Tem a fonte de luz que está aqui. Por exemplo, se eu chegar e passar, deixa eu ver se eu passo por cima aqui para não. Se eu colocar, agora sem querer eu apertei o botão aqui e mudou a luz. Ó, se eu colocar desse lado aqui, vai ficar assim, porém vai ficar na frente do monitor aqui, vai ficar ruim para eu ler. Então, o que que eu fiz? Eu venho e coloco desse lado aqui, certo? E aí, isso é mostrar o bastidor, por exemplo, né? Eu posso gravar um vídeo só falando, olha, pessoal, se você quer pensar em gravar, pense sempre na luz, né? Que é bom ter uma fonte de luz, isso é importante. Tanto que eu até falei no vídeo de ontem, se eu tentar gravar com um ambiente mais escuro, quando não tiver com tanto sol assim, fica mais escuro. Então tem que acender a luz, tem que colocar aqui outra fonte de luz para poder ficar melhor. Mas acredite, mais importante do que isso, né, que eu estou falando que é uma das formas de você eh, mostrar, você fazer isso, seja você mesmo. Não importa se a luz vai estar apagada. Não importa se você errar, se você edita, corta. Se você não sabe, pede ajuda para alguém. Mas faça a sua parte e seja natural, seja você mesmo. Não tente criar um personagem, não tente criar algo que não é você. A não ser que seja uma intenção sua, a não ser que seja o seu objetivo. E aí já são outros 500. Mas esse é um tópico para depois poder falar em outro momento, outro dia, senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí, qual que é a virada de mentalidade com tudo isso? Você usar a mídia para se posicionar. Entendendo isso, dá para construir autoridade.
gerar demanda e não só esperar as coisas acontecerem. Então, se você faz um bom trabalho, mas ninguém sabe, está na hora de mudar isso. Aparecer não é vaidade, é estratégia. E talvez você pode pensar assim: poxa, mas eu não gosto, mas eu não tenho esse costume, eu não falo bem. E aí que entra o detalhe. Você pode fazer isso por texto, você pode fazer isso de uma forma que seja mais fácil para você. Por isso até mesmo que é um dos trabalhos do copywriter. Ele te ajudar com esse conteúdo estratégico, ele ajudar escrevendo textos com começo, meio e fim, de uma forma intencional. Esse é um dos meus trabalhos. Então, se você não gosta de aparecer, até mesmo para fazer esse vídeo aqui, por exemplo, você vê, tá aqui uma linha de raciocínio, mas se eu só simplesmente saísse gravando e falando de qualquer jeito, provavelmente eu perderia a minha linha de raciocínio. Então, eu mesmo tenho que também fazer jus ao que eu, né, faço hoje. Que quer dizer, começar trazendo um tópico interessante para prender a sua atenção e fazer todo o conteúdo aqui ter um início, meio e fim, e no final, claro, fazer o fechamento. Qual que é a estratégia? Fazer você entender que você pode usar a mídia social da forma que você quiser, mas se você quer usar ela de forma estratégica, então você vai precisar se posicionar, porque aí a sua mídia social não vai ser mais apenas para se socializar. E, na verdade, se você parar para ver, é o que mais acontece. E aí, fechando o raciocínio aqui, é esse. As mídias sociais, por isso que você vê cada vez mais anúncios, por isso que você vê cada vez mais pessoas aparecendo, publicações e tal, porque é isso. Hoje a mídia social se tornou o maior veículo de propagação, de você é, expor o seu trabalho, das pessoas te conhecerem. E isso simplesmente de graça, você não precisa pagar. E diferente é o contrário. Você está lá mexendo e de repente aparece um vídeo de alguém, de repente aparece uma publicação e exatamente com um certo objetivo. Olha, conheça o meu serviço, faça isso, faça aquilo, você precisa disso. Então, as pessoas usam de forma estratégica. E se você quiser crescer no digital, se você quiser fazer com que você tenha mais relevância, você pode contar comigo. Sou um copywriter, eu ajudo você com isso, mas independente disso, se você pensar que não é para mim, então você tem duas opções. Você pode realmente chegar e voltar e fazer da forma como antes, do boca a boca, e ver o impacto que isso dá, ou você pode acelerar usando o digital. Tem certo e errado? Não, não. Desde que você pense o seguinte: o digital ele é um, ele é um meio, ele é uma ferramenta. Se você vai conseguir fazer isso apenas com indicação, e tem gente que faz isso somente com indicação, tá tudo certo. E o importante é isso, é você conseguir o seu trabalho sem precisar ter feito tráfego, sem nada. Estou até me estendendo aqui, até mais do que o que eu gostaria de falar. Mas o assunto pede isso, né? Então, eu queria fechar com essa reflexão. Se você acha, né, que, voltar aqui, autopromoção na mídia social é vaidade ou sobrevivência, depende do seu estilo de vida, a forma que você vive e tudo mais. Talvez você pode pensar, cara, não é necessário para o meu estilo de vida, isso não faz diferença nenhuma. Um show. Mas acredite, o digital hoje é a forma mais prática para você falar com as pessoas, para você encontrar as pessoas. Claro, você pode simplesmente encontrar pessoas na rua, conversar com elas e tudo mais. Estou falando de pessoas à distância, de pessoas, né, que estão longe. Mas, de qualquer jeito, se você pensar que para você hoje usar como antes, só apenas para se socializar, não é mais tão como antes. E talvez agora, nesse finalzinho, eu possa ter misturado um pouquinho o assunto, eu possa ter falado um pouquinho de outras coisas, né, ter misturado ali, mas é porque faz parte. Mas eu deixo também um pouquinho para falar sobre isso em outro vídeo. E se você gostou, fica à vontade então aqui para deixar o seu like, como eu falei lá no começo do vídeo. Você
se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário. Eu espero, deixa eu finalizar aqui assim, eu espero que o vídeo de hoje tenha contribuído de alguma forma para você refletir, para você pensar, e a gente se vê no próximo vídeo.